a festa pra ir. Tem notícia, tem vídeo, tem a rádio. Ele conta, é parte da cidade, das personalidades e da comunidade. Pra família inteira, vem se divertir. É só clicar e compartilhar, ser feliz. Notícias quentes, eventos bombando, podcast rolando, tudo na palma da sua mão. Maracaju, uma cidade mais que paixão. No podcast a conversa é descontraída, a cultura da cidade é bem vivida. É história, é risada, é emoção que dá orgulho no coração. Vem que tem no Portal Maracaju. Vem que tem história, tem gente, tem a festa pra ir. É o Portal Maracaju, 25 anos fazendo o futuro acontecer. Bem-vindos, esse é o podcast do Portal Maracaju e hoje especialmente mais uma vez falando sobre saúde mental aqui no nosso estúdio, presente com a gente a terapeuta psicanalista Sirlene Borges. Bem-vinda à programação do podcast, mais uma vez batendo esse papo bom, falando de saúde mental. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui. Quero agradecer a todos os seguidores que acompanham o meu trabalho e que votaram nesse tema, a vida dos adolescentes. E é interessante, né? Estamos falando sobre adolescência, né, porque geralmente envolve também família, pai, mãe, né? Todos acabam passando por essa fase junto com o adolescente, né? Fala um pouquinho pra gente, né, como é ser um adolescente nos dias atuais. Então, hoje, né, a gente fala de adolescência e pouca gente consegue compreender o mundo dos adolescentes. Que mundo é esse? Um mundo onde eu não sou criança, mas eu também não sou adulto. Onde eu posso tomar decisões, mas sou impedidos pelas autoridades, pelos familiares, meus pais. Um mundo onde eu não sou compreendido, um mundo, muitas das vezes, onde que eu tenho que seguir tendência, aonde eu não me encaixo, um mundo onde eu me sinto um vazio, que nada preenche, é quase um buraco negro. Essa é a vida de um adolescente. Eu não sou criança, mas eu também não sou adulto. Eu não posso tomar as minhas decisões porque eu não tenho ideia das consequências que isso pode trazer para mim. E tudo que eu fizer é responsabilidade da minha família. Então, eles se sentem assim, meio oprimidos, perdidos, vazios. Mas a mente do adolescente é bem mais que isso. É uma mente brilhante. Eles são extremamente inteligentes, carinhosos. E o que eu mais me apaixono nos adolescentes é a espontaneidade deles. De dizer algo que nós, adultos, muitas das vezes não temos coragem de dizer. Realmente é desafiador, né? Um adolescente é uma criança, né, que já tem um pensamento de adulto e começa, né, a querer exercitar, né, essa nova fase. E a gente observa assim, quanto é difícil também, né, essa fase da adolescência. Então, existem algumas crises que acontecem, né, sobre o adolescente nessa fase. Você poderia citar algumas delas para a gente assim, pontuar sobre isso? Sim. A adolescência ela é marcada por mudanças hormonais,
a idade. Então, cada idade é um tipo de atitude e muitas das vezes tem variações, né, de hormônios, também muita ansiedade, depressão, risco de suicídio. Adolescentes, eles podem cometer bullying, eles podem brigar muito nas escolas, eles podem se desentender com os pais. É um conjunto de mudanças hormonais que despertam neles muitas coisas, principalmente ansiedade, agressividade, tristeza, medo, angústia. É muito comum você ver um adolescente se queixar de ansiedade, se queixar de depressão, se queixar da família, porque eles não estão completos e não se sentem completos. Falta muita coisa na vida deles. Eles não se sentem completos e gera essa ansiedade, esse vazio constante na vida deles. E principalmente dentro desse ambiente dos adolescentes, eles começam a exercitar mais liberdades, né? Então, é comum eles acharem que podem fazer coisas e de repente já estão fazendo, não pedem permissão, acabam atropelando, né, os níveis de autoridade, né? E dentro dessa questão especificamente de liberdade e privacidade, qual que é o limite das duas coisas entre os adolescentes? Olha, não há limite, tá? Adolescente, ele, enquanto viver com os pais e eles não ter a capacidade de assumir suas responsabilidades, eles não têm que ter limite e nem privacidade, tá? Privacidade só tem quem paga por ela. Enquanto estiver com o pai e com a mãe, eles não estão pagando pela liberdade deles, e nem pela privacidade. Então, eles estão debaixo do teto do pai e da mãe, eles não têm que cobrar liberdade, muito menos privacidade. Bom, isso geralmente, né, na teoria pode ser algo bem interessante, mas como a gente sabe, o adolescente ele também tem uma fase de confronto, né, de combate, a um conflito, né, dentro desses momentos, porque ele se sente capaz, mas se sente impedido. Então, ele vai geralmente criar algum empecilho ou alguma forma de burlar, né, essas regras, né? Então, como a gente pode lidar com situações onde os adolescentes burlam regras? A gente tem que ver o ambiente que esse adolescente vive, né? Como é o relacionamento dos pais. Porque quando chega um adolescente ou uma criança para atendimento, eu sempre digo, a criança, o adolescente, não é a causa, ele é um sintoma. A causa está na família, no ambiente que eles vivem, a influência, o ambiente que eles vivem familiar, da escola, dos amigos. Então, a gente observa assim, o adolescente ele é desafiador, manipulador, mente pra caramba, tudo faz parte da vida do adolescente. É muito comum o adolescente ser manipulador. Então, os pais, eles precisam ter muita cautela. Eu não te dou liberdade, eu não te dou privacidade, mas, ao mesmo tempo, ter aquele respeito pelaquela fase que está passando o adolescente. Né? Eu tenho uma facilidade de lidar com o adolescente pela questão do respeito que eu tenho na fala, no modo deles dizer, sentar, conversar, dialogar. E isso, os pais, todos nós pais, deveríamos ter esse conhecimento. Embora, por mais que a gente tenta, a gente nunca vai saber 100% como lidar com uma criança e muito menos com um adolescente, porque eles são extremamente desafiadores. Se você proibir algo, eles vão tentar fazer escondido. Tem mãe que reclama, minha filha com 15 anos está namorando escondido. Por que ela está namorando escondido? Porque você não deixa. Qualquer menina com 15 anos vai namorar escondido se o pai e a mãe proibir. Então, assim, tem que ter diálogo. Pai e mãe precisam conversar com o filho. O adolescente, ele não gosta de ser cobrado. Ele gosta de ser ouvido.
Então, se toda vez aquela mãe abrir a porta do quarto para cobrar, brigar, xingar, isso vai gerar mais revolta no adolescente, onde ele vai fazer tudo para confrontar aquela mãe. E o pai da mesma forma. Então, muitas das vezes a gente vê a família que não está bem, o pai que não dá um exemplo, a mãe que não dá um exemplo bom, e o adolescente está no cantinho ali quieto. Só que ele está observando tudo. E ele espera a hora certa. Quando ele é confrontado, ele confronta os pais. Você não pode cobrar isso de mim porque você faz isso. Você xinga minha mãe, você trai a minha mãe. É a mesma coisa com a mãe, né? Ele vai desafiar a mãe usando os pontos fracos dela. Desafia o pai usando o erro do pai. Sempre no confronto. E isso faz parte da adolescência. Então, eu digo, para ter uma comunhão legal e bacana, vamos para o diálogo. Sentar e conversar. Tudo que um adolescente gosta e ele quer é conversar. É não ser cobrado constantemente. E diante das diversas negociações com os adolescentes, né, como a gente pode ter facilidade com o acesso a eles, né, ter mais acesso a eles diante das negociações diretas, né, das regras e dos comportamentos que a gente geralmente, né, vê nessa fase da adolescência? A família coloca limite, coloca regras, mas muitas das vezes não consegue ter acesso a esse adolescente, porque ele se fecha. O mundo do adolescente é o mundo de outros adolescentes. Eles gostam de pessoas que têm a idade dele. Então, ele vai se dar melhor com os colegas da escola, né, com os amigos que ele conheceu, do que muitas das vezes com a família. Os adolescentes que chegam para mim, eles dizem, eu não gosto de conversar com os meus pais. O pai do meu amiguinho é melhor, é mais bacana. Por quê? Porque não há uma convivência todos os dias, então torna-se mais legal. A gente olhar de fora, o pai do outro é mais legal, né? Isso faz parte. Muitas famílias levam isso ao pé da letra e começam a confrontar aquele adolescente, brigar, castigar, xingar, colocar de castigo. Isso não vai resolver. O que resolve é um diálogo. Entender as necessidades do adolescente. Tá 40 graus lá fora de calor, né? A gente tá morrendo aqui de calor. Você tá no ar-condicionado. Você sai na rua, tem um adolescente com moletom e capuz. É desafiador. É desafiador. Aí você olha e fala, eu tô com muito calor e aquele menino tá de casaco. Então é saber compreender que aquele ali é o mundinho dele, é a roupa que ele gosta. Meu filho, você vai sair desse jeito? Você tá feio pra caramba. Mas se é a roupa que você quer, vai. Leva tudo aquilo ali numa brincadeira. Não leve muito ao pé da letra. Tem pai e mãe que fala, volta para trás, vai tirar essa roupa, com essa roupa você não sai, eu vou cortar essa roupa, eu vou queimar essa roupa feia. Não. Ele tem um estilo dele, um estilo próprio. Cada idade, eles desenvolvem um estilo. O adolescente, ele segue tendência. Essas são algumas das queixas dos pais, né? Então, diante desse momento das queixas, ali, geralmente, quais são as que você mais ouve? As queixas frequentes dos pais? Dos pais. Que o adolescente não sai do quarto, que só quer ficar no quarto, que não toma banho, que não convive com os pais, que usam roupas bizarras. Essas são uma das poucas queixas, assim, mais frequentes que eu recebo, né? Porque depois vem as outras queixas de festa, problemas com relacionamento, né? Namoro fora de época, porque não tem idade, menina de 15 anos que não se cuida e já quer namorar. Mas as queixas mais frequentes são essas mesmo, que eles ficam mais no quarto, que eles seguem tendência, que aquelas roupas são feias, e é muito normal isso. O adolescente, ele gosta mesmo de estar no quarto, no mundo dele, ouvindo a música dele, trancado no quarto dele. Quando vem um amigo, se tranca lá também, e fica lá todo mundo junto, você não sabe o que eles estão fazendo, estão conversando, estão rindo, mas estão no mundo deles. Eles têm uma dificuldade de socializar com adultos.
E muitos adolescentes dizem para mim, não gosto de conversar com gente mais velha, não gosto de conversar com pessoas velhas. Eles falam logo, eu não gosto de ter diálogo com pessoas mais velhas. E eu entendo, porque se eu fosse um adolescente, eu também não ia gostar de estar conversando com um senhorzinho lá de 60 anos, 70 anos. Porque o papo deles é tempo antigo. Ah, é minha vida de 25 anos atrás, minha vida de 40 anos atrás, minha vida de 30 anos atrás. Aquela conversa é muito melancólica. Para o adolescente não flui. O adolescente, ele gosta de papo igual deles. Conversar. Igual quando eles vêm falar comigo, eles falam da maneira deles. Se expressam à sua maneira. Falam na gíria, fala palavrão, grita, chora, fala mal dos pais. É a maneira deles e a gente precisa entender que o adolescente ele não é apaixonado por pai e mãe. Eles não são. Eles não gostam de estar convivendo com a família. Não porque não ama, porque simplesmente não agrada. Nada, não flui nada na vida deles. Aquele convívio com o adulto. Mas os amigos, sim, têm conversas interessantes, falam a mesma língua, vestem a mesma marca de roupa, seguem a mesma tendência. Então, aí é mais divertido, é mais legal e cabe o pai e a mãe respeitar esse espaço também. Você não tem idade para fazer isso, mas eu respeito o teu espaço. Bom, você comentando sobre as queixas dos adolescentes, né? Então, sei que, né, existe vários pontos ali que eles não gostam de falar de coisas, por exemplo, do passado, mas gostam talvez de falar de coisas que são moda, atualidades, né? Coisas modernas, né? Então, dentro dessa questão do adolescente, nós vamos entender que os adolescentes eles têm ali um tempo para isso, né? Tem uma fase, qual que é a fase mais crítica do adolescente hoje, que você percebe no consultório? A fase mais crítica é 13, 14 anos. Essa é a fase mais difícil. É a fase em que eu estou muito mal sendo compreendido. Meus pais não me compreendem. Eu não sou ninguém. Eu não sirvo para nada. Eu não sou nada. Eu não sei quem eu sou. É aquele vazio. Eu não me encontro, eu não me encaixo em nada, eu não me dou bem com nada. Aí, de repente, eu quero trabalhar, mas eu não tenho idade. Eu não gosto da escola, mas eu sou obrigada a estar na escola, porque eu preciso estudar. Eu quero fazer uma tatuagem, mas eu sou proibida. Eu quero pintar o cabelo de vermelho, mas meus pais não aprovam. Eu quero colocar piercing, mas minha mãe não deixa. E é uma fase muito difícil, porque a depender do que esse adolescente fizer, as causas vai direto para o pai e a mãe. Né? Eu digo, não vá colocar piercing, não vá fazer tatuagem. Pode pintar o cabelo, mexe no cabelo, mas preserve o teu corpo. Porque não há remédio para um arrependimento futuro. Né? Então, a gente vê assim, até mesmo pela própria saúde deles. Onde eles, fazendo certas coisas, eles podem contrair doenças, bactérias, e às vezes uma bactéria cai na corrente sanguínea e isso vira um caso irreversível. Então, a gente cuida mais da saúde dele, porque se acontecer algo com esse adolescente, o pai e a mãe é responsável. Então, é uma fase desafiadora, onde aquele adolescente de 13, 14 anos, ele acha que ele pode tudo, mas o pai e a mãe proíbem de tudo, porque ele não pode nada. Ele não tem ideia da causa e consequência. E ele precisa dar esse tempo para ele. Ele precisa entender que tudo tem um tempo. Que vai chegar a hora que ele vai poder fazer a tatuagem, colocar o piercing. Mas é difícil. Precisa ter muito diálogo, muita compreensão. E muitas das vezes eles acabam até fazendo sem permissão dos pais, né? E queira Deus que não dá problema para essa criança, para esse adolescente. Porque se der, os pais acabam respondendo por isso. Olha, falar sobre esse tema adolescente é algo muito forte na sociedade, né? Principalmente num tempo onde nós não estávamos preparados
para uma era tecnológica, de tanta informação, tanto conhecimento. Então, os adolescentes eles acabam adquirindo, né, através da internet, um certo tipo de conhecimento, e isso, muitas vezes, eles colocam como uma preparação para a vida. Então, observando esse entendimento, eu queria colocar para você, falar para a nossa audiência hoje, que essa internet, essa informação, essa facilidade com a inteligência artificial, são tantas opções que às vezes acabam pulando a autoridade que os pais têm. Por exemplo, na argumentação, na negociação do dia a dia, né? Porque eles são muito bem embasados, eles já pensaram antes, já estudaram o caso, e às vezes eles tentam fazer essa negociação como se a inteligência deles fosse equiparada com a sabedoria dos pais, né? Esse nível, né, de conhecimento e prática que os pais têm, né, para a vida prática, né, e quer ser competitiva com a inteligência, né, e a astúcia dos jovens, né, que estão sempre com mais tempo também, se preparando para falar sobre esses temas mais comuns do dia a dia, como moda, estilo, né, como, pai, eu quero sair no fim de semana, ir na casa de uma colega ou ir numa festa, por exemplo. Eles sempre têm uma boa argumentação, né? Eu vou com fulano, vou com ciclano. Então, sempre estão tentando criar uma situação para poder falar assim, pai, você não pode me proibir porque eu vou com alguém. Eu tô num endereço, tem a mãe da ciclana, tem a mãe do fulano. Então, eles acabam sempre negociando, né, com os pais. E dentro desse contexto, né, como você observa no seu consultório, nos seus atendimentos, né, o comportamento desses jovens quando eles estão interessados em fazer alguma coisa e falar assim, esse eu vou fazer mesmo que meu pai não queira? Primeiro, é que nós como pais, os pais em gerais, não devem confiar 100% no adolescente. Porque eles mentem muito. E mentir faz parte da vida deles. É muito comum. Quando eles dizem, eu vou para casa da minha amiga, pode ter certeza que eles não vão. De lá eles vão para outro lugar. Eles vão para uma festa, eles vão beber, eles vão fazer tudo que não deve. Tudo que a idade deles não permite. Eles usam esse mecanismo de amizade, casa de amigos, que é simplesmente para enrolar os pais. Aí cabe os pais dizer, dentro da minha casa, debaixo do meu teto, quem decide sou eu, quem dá as ordens sou eu. Você quer ir, eu vou te levar e vou te buscar. Estar sempre observando de perto. Não te proíbo, mas eu te levo e te busco. Para evitar certos tipos de problemas, né? Overdose mesmo por bebida. Muitas das vezes eles falam assim, eu vou na casa de uma coleguinha, de um colega. De lá eles vão para uma festa. Aí bebem, pode acontecer coisas piores, né? Alguém pode pegar um carro, acontecer um acidente, uma overdose. Então, assim, tudo os pais precisam estar de olho. E nunca confiar 100%. Eu confio 100% no meu filho. É um banana. Porque eles metem debaixo do nosso nariz. E é normal. Teve uma mãe que perguntou uma vez para mim, meu filho vai virar psicopata ou narcisista porque ele mente? Não se preocupe. Deixa ele mentir bastante. Faz parte da vida dele. Mentir, você está sabendo que ele está mentindo. Essa fase vai passar. Aí um dia você vai dizer para ele, poxa, precisava mentir tanto para mim. Eu sabia, porque mãe conhece filho, e mãe tem que conhecer filho. Eu falo, mãe tem que ter tato. O filho chegou, a mãe tem que saber onde o filho estava. O filho fala assim, mãe, eu vou sair, a mãe já tem que saber onde o filho vai. Não precisa ele nem dizer que vai na casa de uma amiguinha, a mãe já tem que saber que ele está mentindo. Ela já tem que olhar ali, ela já tem que conhecer o filho. Pai e mãe tem que conhecer filho. Saber que ele está mentindo. Só pela maneira dele falar. Pela maneira do filho entrar na casa, pelo andar dele, pai e mãe tem que conhecer. Saber muito bem de onde ele está vindo e o que ele estava aprontando. Porque eles deixam sinais. Eles sabem mentir, mas o corpo deles diz outra coisa. Exato.
né? O andar deles diz outra coisa, a atitude deles diz outra coisa, né? A roupa que ele está vestindo diz outra coisa. Outras coisas que muitos pais reclamam, que eles vão para a escola com uma roupa e levam outra para colocar. Coisa comum, né? Qualquer adolescente faz isso mesmo. Não, isso não tem como a gente criar uma lei. Você vai sair só com essa roupa, a não ser que você vá vigiar a mochila dele, o material dele todos os dias. Mas ele vai arranjar um jeito de levar uma outra roupa para vestir. Faz parte. E você falando sobre essa questão de roupas e mentira, né? Essa ligação do pai e do filho, né? Dos pais com o filho, ele pode ou não pode gerar uma amizade, né? Porque os adolescentes, eles têm uma inimizade natural, né? Uma aversão natural às regras, né? Aos pais, né? Até que ponto é saudável o pai ser amigo ou o pai ser pai, né? Porque existe esse conflito nas amizades de fora e às vezes essa negociação existe, né? Entre os dois, porque geralmente vira sempre a moeda de acusação, né? Porque os meus amigos, né, são legais, né? Então, viram a moeda de negociação. É que, primeiro, quando a infância acaba, lá por volta dos 11 anos, 12 anos, a criança ela tem o pai como super-herói, né? A mãe é maravilhosa, o pai é maravilhoso. Quando começa a adolescência, esse jogo vira. Eles começam a ver o pai e a mãe de uma outra forma. Então, meu pai não é tão legal quanto eu pensava. Meu pai não é um super-herói. Meu pai é um chato. Meu pai cobra muito de mim. E aí, às vezes, eles veem outros pais permissível e faz essa comparação. Né? Como você disse, hoje mesmo na rede social. Há muitos pais permissíveis. E isso acaba atrapalhando os pais criarem os filhos corretamente. Porque hoje não se pode cobrar. Não se pode dar limite. Né? São tudo limitado. O filho hoje você tem que andar carregando ele como se você carregasse um pudim. Devagar, senão vai desmoronar tudo. Por conta dessa interferência. A comparação com pais permissível e com a rede social. Né? Então, é muito comum. Uma certa idade, o filho ele tem o pai e a mãe como o amor da vida deles, e depois de uma certa idade ele passa a odiá-lo, a detestar aquele pai, porque o pai começa a cobrar, começa a colocar regra, limite, e ele não quer ser cobrado, porque ele se acha que ele já é mais velho, que ele é homem, que o pai não tem que pôr limite nele, mas ele não tem ainda a ideia das causas e consequências. Então cabe ao pai colocar regras e limite. Mas o adolescente ele não quer receber limite. O adolescente detesta receber limite. Eles odeiam isso. E faz parte. Tem que ter muito diálogo, muita conversa. O adolescente não gosta de ser cobrado o tempo todo. Então chega perto, conversa, como foi seu dia hoje, como foi na escola. Por mais que você sabe que ele está mentindo. Vai ali, faz uma conversa. Vamos comer uma pipoca, vamos assistir um filme. Pai, vamos ouvir a minha música. A música é feia pra caramba, ouve junto, sabe? Olha, pai, eu comprei esse livro aqui, um livro macabro, uma coisa horrorosa. Tá, meu filho, lê aí que eu quero ouvir, né? Lê aí pra mim. Pai, vamos assistir um filme, coloca um filme horrível lá pra você, nada a ver com a tua vida, mas tenta conviver um pouquinho no mundo do adolescente. É algo assim que a gente aprende muito com eles. Né? Eu tiro pelas tendências que eles seguem, desde as amizades, da rede social, até a moda. É algo assim que a gente olha de fora, quem não estuda a mente do adolescente fala, tá louco? Cadê o pai, cadê a mãe desse menino? Por que deixou sair assim na rua? Mas é bacana você entrar nesse mundo e compreender. Ele tá saindo lá de moletom, tá 37 graus lá fora de calor, e ele tá saindo de capuz e todo cheio de casaco. Olha para ele e fala, isso aí, meu filho, você tá feio pra caramba, mas vai com Deus. Não vai criar intriga por causa de uma roupa. Né? Não vai fazer o menino voltar para trás, fazer aquele constrangimento, principalmente se ele tiver no meio dos amigos dele. Tem aquela compreensão, fala, depois eu te pego. Vai, depois eu te pego. Na volta, nós conversa.
Bom, a gente sabe que essa fase tem muitas incertezas e inseguranças, né? Então, principalmente com o acesso ilimitado à informação, como a gente tem falado aqui sobre a internet, né, gera uma certa ansiedade sobre o futuro. Ele acaba tendo esse conflito, né, de tempo, um deslocamento ali da sua identidade, né, como adolescente, né, já querer pular para os 18 anos. Eu quero ter a minha maioridade, né, quero ser independente, quero ser livre, como se fosse uma dualidade de mundos. Existe isso dentro da adolescência de uma forma, até assim, até que ponto isso a gente precisa negociar isso com eles? Primeiro que a gente erra como pai já negociando. Eu vou dar para o meu filho que eu não tive, eu vou negociar isso com ele, para me conviver melhor com ele. Então a gente fala assim, não tem que ter negociação. Mas assim, é um sofrimento intenso dentro dele para pular de fase logo. Né, para crescer, para ter uma profissão, para assumir os seus próprios atos, mesmo que ele ainda não tenha idade. O adolescente, ele tem um vazio muito grande, um vazio existencial, ele sofre de uma ansiedade, muitas das vezes ele não se encaixa em lugar nenhum. Então, por isso que a gente tem que compreender, tem que haver essa compreensão. E hoje, com a expansão aí da rede social, eles pulam muita etapa, eles aprendem tudo muito cedo, coisas que para eles aprender mais tarde, eles aprendem muito cedo, e a vida vai encurtando o sentido, né? Antigamente a gente via que as crianças tinham o maior prazer em ganhar uma bicicleta, aprender a andar de bicicleta. Hoje eles não querem bicicleta, querem telas. Então já pulou aquela etapa. Aquela coisa de ser feliz, de aprender a andar de bicicleta, de cair, de se machucar, de levantar, de tentar de novo, tentar várias e várias vezes até conseguir, ter o prazer de conseguir, já não se tem mais. Porque vai pulando várias etapas e isso vai gerando um vazio muito grande dentro do adolescente. Um vazio onde ele não se encaixa em lugar nenhum, onde ele não se completa. Ele está incompleto, por mais que ele tenha tudo, mas ele vai se sentir incompleto. Porque ele não teve a tentativa de conseguir, de lutar, de aprender, né? Aquele gosto de infância que a gente teve. Hoje eles não têm mais. Então, dentro desse ambiente da velocidade que as coisas acontecem com a internet, né, você acredita que ou melhor, você vê, né, dentro dos seus consultórios pacientes, ou melhor, adolescentes, né, que não conseguem mais suportar processos que exigem tempo, que sejam pacientes pela facilidade, pela rapidez das coisas instantâneas hoje, como até a própria comida, né, que comida instantânea, comida pronta, né, vou ligar para uma pizzaria, já tem uma pizza, essa facilidade, né? Como que isso pode gerar uma certa dependência e também, mesmo estando conectado, né? Essa aceleração das coisas pode gerar uma certa solidão ou até uma depressão a respeito disso, quando a pessoa passa, né, por esse momento. Eu estava com meus amigos, depois que ela vem para esse ambiente de solidão, né, depois que passa, todo mundo vai embora, né, lá na sua casa, vem um vazio existencial ou uma depressão, ou até mesmo casos de suicídios. Sim, é isso que eu estou dizendo desde do início. Pular etapas não é bom para ninguém, nem para nós mesmos, né? E hoje essa geração, ela está pulando tantas etapas que ela não consegue nem trabalhar. Hoje o adolescente, ele entra para fazer lá o primeiro emprego, meio período, ele não consegue ficar. Porque ele não consegue ter limite, ele não consegue ter regras, ele não consegue, vamos dizer assim, obedecer horários, né? E nem o seu chefe. Porque na casa, ele está livre. Na casa ele dorme, acorda a hora que quer, come o que quer. Não tem comida, eles não sabem fazer nada. Com a facilidade do iFood, tudo. Pede um iFood, pede um iFood. Então, assim, e isso a gente olha, não prejudica somente o trabalho, prejudica também a saúde desses adolescentes. Né? Hoje você vê grande número de adolescentes com obesidade mórbida.
Então, é um conjunto de coisas que adoece eles. A comparação, né? O carinha lá da internet, ele tá com tanta idade lá, já é rico, tem um carro, tem isso, tem aquilo. Eu também quero ter. Um influenciador tem, eu também quero ter. Aí vai para o primeiro emprego, não permanece no primeiro emprego porque não aceita regras, não aceita limite, não quer ser ordenado, não quer ser mandado. Então, é uma coisa assim que vai mexendo muito com o emocional deles. E quando chega em casa, não se completam com nada. Já viveu tudo que tinha para viver, pulou um monte de etapas, não consegue conviver com adultos. Se vai trabalhar hoje com adulto, a geração Z mesmo. A gente tem aí pessoas maravilhosas da geração Z, mas a gente tem um grande problema com a geração Z. Por conta de tanta etapa que pulou, que quando chega para trabalhar com as pessoas mais de meia idade, eu nem vou falar terceira idade, de meia idade já não consegue mais. Porque não entende o nosso linguajar, não entende os nossos passos, nossas limitações, e nem eles conseguem se conter. É um bando de gente com ansiedade, é um bando de gente com transtorno disso, daquilo, né? É tanta coisa diferente. Antigamente a gente só tomava o nosso cafezinho preto. Hoje é café disso, café com chocolate, café com canela, água com gás, água com limão, água com não sei o quê. É uma coisa assim muito estranha. Esses tempos eu estava observando, gente, o povo fazendo suco de maracujá, colocando leite condensado. A pessoa tem a pressão baixa, já cai ali mesmo. Hoje é um conjunto de coisas estranhas que está atrapalhando toda a nossa vida. E eles adequam isso e quer que nós, de meia idade, caminhamos junto com eles. Eu não consigo acompanhar a geração Z. Eu tenho 40 e poucos anos. Então, assim, é muito complicado hoje. A gente vai nas empresas, a reclamação é muito grande. Essas empresas, elas precisam estar preparadas para esses jovens de hoje, porque eles são todos acelerados. Hoje, se você falar, minha filha, ali tem água, não, eu quero uma água gaseificada, eu quero uma água com limão, eu quero uma água com não sei o quê, o suco tem que ser com não sei o quê, um monte de coisa estranha. A gente não consegue completar eles. Né? O alimento deles é diferente. Sim. Se vem o kit refeição, aquilo ali vai se perder, porque eles só comem food. Então, começa por aí. Já não se dá bem na empresa, não se dá bem em lugar nenhum, por conta de tanta coisa assim, que eles fazem de estranho, porque acelerou muito a vida. Pulou muita etapa, não está vivendo nada. E a influência, principalmente da rede social, tem adoecido nossos jovens de hoje. Os adolescentes e quem já integrou no primeiro emprego. Você falando sobre o primeiro emprego e sobre essa questão da geração Z, né, nós podemos falar também sobre quanto os pais projetam nos filhos, muitas vezes, as suas frustrações pessoais, profissionais e emocionais. Você tem recebido desse tipo de caso no seu consultório? Muito. Essa é uma coisa que me impacta muito, mexe muito comigo. Quando eu vejo, que eu pergunto para os pais, qual é a função e por que você quis ter filho? Eu quero ter filho para cuidar de mim quando eu estiver velho. Na velhice, ele vai ter que cuidar de mim. Está errado. Vá trabalhar, garantir sua boa aposentadoria. Porque os seus filhos não são obrigados a parar a vida deles para cuidar de você. O filho, ele já precisa tocar a vida dele, sabe? Chegou a 21 anos, ele vai em busca da vida dele, do mundo dele. E filho, a gente cria para o mundo. Eu tive uma paciente uma vez, ela disse para mim assim, eu não aceito a minha filha ir embora de casa, casada. Eu disse, mas a sua filha casou, ela precisa ir embora com o marido. Mas eu não criei filho para estar longe de mim. Os nossos filhos não são nossos, são do mundo. E eu vejo a grande maioria, né, não todos, mas muitos pais, eles jogam para cima dos filhos as suas frustrações. Você vai ter que ser um advogado, você vai ter que ser um médico. Você vai ter que ser um agrônomo. Você tem que entender o limite do teu filho, a limitação dele. A escolha dele é ele quem vai fazer.
Eu não posso fazer escolha para o meu filho. Quem vai decidir o que ele vai ser é ele. Porque eu não posso jogar no meu filho a minha frustração, né? Eu sou uma terapeuta, eu não posso obrigar a minha filha a ser uma terapeuta. Não tem condição. E muitos pais, eles têm filhos simplesmente para completar o que eles não foi, o que eles desejaram ser ou o que eles desejam ser. Aí frustra, tira tudo a vontade desse adolescente de estudar, de viver, de tudo. Porque a partir do momento em que eu não posso fazer o que eu quero, eu não tenho vontade de levantar para batalhar, correr atrás de um sonho que não é meu, um sonho que é do meu pai. Jamais um pai tem que criar um filho pensando, você vai ser isso porque eu quero, ou eu vou ter lá meia dúzia de filhos para cuidar de mim na velhice. Não. Vá você garantir a tua aposentadoria boa, para quando você tiver numa idade de se aposentar, você se aposenta bem e paga um bom cuidador para você. Mas o filho não pode cuidar do pai? Pode, se ele puder e tiver disposição para isso, porque ninguém é obrigado a perder emprego para ficar cuidando de pai e mãe, não. Então, nós não podemos ser peso na vida dos nossos filhos. Não podemos comprometer os nossos filhos a isso. Porque imagina lá a nossa filha no meio de uma faculdade e pensando, meu Deus, e mamãe, eu tenho que cuidar de mamãe, cadê mamãe? Mamãe tá mal, vou ter que ir embora. Cancela tudo para ir embora. No outro dia a menina vai pro trabalho, no meio do trabalho, meu Deus, mamãe deve estar passando mal, vou ter que ir embora. É um peso, tem pai que vira um peso na vida dos filhos. E quando a gente confronta esses pais, eles ficam extremamente chateados, falam, vou procurar outro profissional, que me entendam. Mas essa é a realidade. Os nossos filhos, a gente cria eles para o mundo. E eles que vá, a gente dá um empurrão, empurra ele para a vida. Vai atrás dos teus sonhos, né? Hoje tá muito complicado, né? As mães estão muito totó. O filho vai para o primeiro emprego, lá tá com 30 anos. Ai, mamãe, é muito puxado trabalhar lá onde eu tô trabalhando. Ai, meu filho, larga daquele emprego, você não precisa disso, não. O que o pai faz? Vai trabalhar, porque eu não vou te sustentar, não. Você é homem. A partir de hoje você vai trabalhar, rapaz. Sua mãe não vai te sustentar, não. E nem lavar tuas roupas também. O pai empurra pra vida. E as mães, totó, tadinho do meu filho, chega cansado. Tadinho nada. Ele tem que aprender a ser homem desde menino. Tem homens com 40 anos morando com a mãe, explorando a mãe. Onde a mãe tem que limpar, lavar, passar e cozinhar para eles. Enquanto você vê uma garota, às vezes, de 18 anos, morando sozinha, sustentando 2 filhos sozinha. A gente tem que parar e encarar as coisas com mais realidade. Quando eu digo para os pais, o erro está em vocês, eles falam, mas como assim? O erro está na Dona Maria, que não deixa o filho parar no emprego, que fica falando, tadinho, meu filho está cansado, trabalhando muito. Deixa trabalhar, o homem nasceu para trabalhar mesmo, né? Aquele pai que já não manda mais na casa, que é o filho que manda, é um banana, tem que levantar, mandar na casa. Então, assim, tudo isso a gente... eu não gosto de psicanalista porque a gente vai lá para apanhar. Não vai para apanhar. Vai para levar uma realidade, né? Porque se você não ensinar o jovem a ser homem desde cedo e a mulher ser mulher desde cedo, vai virar pudim, como está a geração hoje. Né? Você tem que cuidar até o que você vai falar para eles, porque machuca. Tudo que você vai falar machuca. Se você for conversar hoje com alguém da geração Z, dependendo do assunto, ele já não fala mais com você. Porque você é grossa. Você é uma pessoa chata. Né? São tudo doloridos. Casquinha de ovos. E o culpado é o pai e a mãe, que não deixou ir para a vida. É um tema cada vez mais necessário, né? Falar sobre relacionamento familiar, falar sobre fases e crises, né? Eu estou assim impressionado como nós, como sociedade, precisamos abrir os olhos para essa questão de saúde mental, mas também ligado ao bom relacionamento e também as regras da casa, né? Então toda casa tem uma regra, né? Tem, quem sabe na casa do vizinho às vezes a grama é mais verde, né? Acontece isso, né? Acontece.
A grama sempre é mais verde do lado de lá. As flores do lado de lá tá mais cuidada, tá melhor, tá mais bonita. Só que a gente esquece que tem alguém lá, aguando, colocando adubo, podando, cuidando, né? Aquela planta para não ficar torta. Esse é o cuidado que nós pais devemos ter. Vamos cuidar do adolescente, vamos pôr regra e limite, mas também vamos ouvi-lo. Vamos ouvir qual é o sonho dele, o que ele planeja para a vida dele, o que ele quer. Eu respeito o teu espaço, as tuas coisas, teus troços, as tuas coisas feias que você gosta, eu respeito. Tá? Não precisa... Ai, mas se colocar essa roupa eu vou cortar. Tem mãe que fala, eu vou cortar na tesoura. Não faça isso. Não traumatiza o teu filho, não. Ele quer sair com aqueles mulambos, deixa sair. É ele que vai pagar mico. Dá risada. Fala, vai com Deus, meu filho. Só isso. Sabe, conversa, tenha mais diálogo. Mas filho, adolescente, não tem que mandar em casa de pai e mãe, tá? Debaixo do teto, pai e mãe é que manda. Filho, ele tem que estar subordinado a ordens. Bom, é sempre bom ouvir essas críticas a respeito do comportamento dos pais e também dos adolescentes, né? Mas para a gente caminhar para uma solução, né? Vamos direcionar. Hoje, né, os pais que têm dificuldade em relacionamento com os jovens, com os adolescentes, né, como você disse, eles que precisam buscar essa ajuda primeiro, para se preparar para o confronto ou para se preparar para esse desafio que é, né, estar sempre digamos assim, né, nessa dualidade ou nesse jogo, né? É um jogo de empurra-empurra. O adolescente quer, né, mais liberdade, os pais querem mais regras, e é um jogo de empurra-empurra, né? O que você recomenda aos pais que eles façam, né, que seja uma terapia, que seja, né, talvez reuniões em casa, coisas que, né, possam ajudar a mediar um ambiente que é tenso, pesado, carregado, né? Porque geralmente os conflitos precisam ter esse equilíbrio, né, e fazer ou desfazer, claro, o caminho da inimizade que foi criado, né? Como a gente pode começar esse diálogo? Primeiro, buscar ajuda. Antes que aquele ambiente torne-se competitivo, porque o adolescente, como eu disse, ele é manipulador e ele joga. Vai colocar a mãe contra o pai contra a mãe. Um deixa, o outro não deixa. Aquele jogo de empurra-empurra. Ah, vou pedir para minha mãe. A mãe não deixa. Ah, mas o meu pai deixou. É um desautorizando o outro. O pai falou não vai, a mãe tem que bater o pé. Não vai. Se a mãe falar não vai, o pai... Sua mãe disse que não vai. Só se sua mãe falou que não vai, não vai. Então é assim, não pode ter essa desautorização dentro da casa. Já começa por aí. Né? Então busque ajuda. Busca a compreender melhor o mundo dos adolescentes. Porque não é fácil criar filho. Pai e mãe, a gente não vem com um dicionário ali, um manual, nos ensinando a criar. A gente aprende com eles. E aprende muito. É na base do sofrimento, na base da discussão. Então, o adolescente, a gente tem que estar esperto. Porque além, né, de algumas mentiras, vem a manipulação. Muitas das vezes, esses casais, eles acabam brigando muito por conta do filho. Porque às vezes a mãe desautoriza o pai desautoriza a mãe. E fica esse jogo. Então, busque ajuda, tenta compreender melhor o mundo do adolescente. E para as mães que não conseguem mais controlar suas filhas, que tem muitas que chegam em mim e falam assim, será que vai ficar tão feio eu colocar um chip de anticoncepcional nessa menina, na minha filha, porque eu não dou conta de segurar. E jovem, eles não se cuidam. Quando eles entram na fase sexual, eles não querem usar preservativo, se cuidar corretamente. Não fica feio, mãe. Se você não está conseguindo, faça o que você puder para impedir que essa jovem, né, venha aí ter uma gravidez indesejada, atrapalhar às vezes até o estudo, alguma coisa, e que não está nem preparada para ser mãe, né? Pode colocar até a vida dela em risco. Então, não é feio. Os pais, eles precisam entender que não precisa ter medo de crítica, né? Eu cuido do meu filho, da minha casa, conforme eu acho que tem que ser cuidado.
Agora, o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar, o problema não é meu. Então, você comanda o teu rebanho, a tua casa, conforme você acha que tem que ser feito. E esqueça o lado. Se a pessoa vai te criticar, vai pôr defeito na educação que você está dando para os teus filhos, se você é rígido, se você é isso, esqueça. Só tenta fazer o melhor. Tenta ser mais compreensivo, tenta ouvi-lo mais e tenta não negociar. Regra, limite é limite, mas a gente também tem a compreensão, a gente também tem o diálogo, a gente ali também tem um espaço em que o pai e a mãe, ele precisa ouvir, né, desse adolescente. Qual que é o sonho dele, o que ele deseja fazer para a vida, ter uma conversa legal, principalmente na hora das refeições, né, do jantar, do almoço. É muito bacana. O mundo do adolescente, quando você conhece, é maravilhoso. É bem mais intenso do que a gente está vendo na nossa frente. É mais intenso do que você está vendo aquela adolescente lá com o cabelo todo pintado, todo cortado, repicado, todo cheio de piercing, cheio de tatuagem, respondendo para o pai, gritando com a mãe. Aquele menino que está calor, ele está saindo de moletom, de capuz e tudo, ouvindo aquelas músicas muito doidas. O mundo é mais do que aquilo ali. Eu falo, gente, não tem fim. A não ser que o profissional da área da saúde, ele se forme em tal profissão, escolhe tal abordagem e não estuda. Porque quando você escolhe uma abordagem, você começa a pesquisar, você junta a psicanálise com neurociência, você vai pesquisando quais que são os desejos dos adolescentes, o que eles estão vivendo no mundo atuais hoje, quais são as modas que eles estão usando muito, né? O que gera um impacto na mente deles, qual é o maior desejo deles hoje. Muita pesquisa que você faz, você descobre coisas assim que você fala, nossa, eles são maravilhosos, eles são corajosos. Nós, adultos, somos covardes perto deles. Não vamos financiar um apartamento porque temos medo de não conseguir pagar, perder o emprego. Não vou engravidar porque tenho medo de engravidar. E ter que pedir licença, maternidade, perder meu emprego. O adolescente não pensa nada disso. Eu não vou me apaixonar porque eu tenho medo de novo de sofrer decepção. O adolescente não está nem aí para decepção. Ele levanta, cai, é uma decepção atrás da outra e vida que segue. E eles têm coragem. A menina com 16 anos aparece grávida, você fala, meu filho, o que você fez da sua vida? Ela fala, nada, a vovó vai ajudar a criar. Eles não têm medo de nada. Mas então você está dando legalidade para eles aprontar tudo que eles quiserem? Não. Eu só quero que entenda que é desafiador e é corajoso ser adolescente. E eu tenho uma interação muito bacana com adolescente. Eu lido muito com adolescente, gosto pra caramba deles, porque eles chegam na gente assim, falam tudo que a gente não tem coragem de falar. Fala que a gente tá gorda, fala que a gente tá feia, fala que a gente é mal amada. Se o pai e a mãe brigam, ele joga na cara, sabe? Coisa que nós adultos não temos coragem. Então eles têm um ponto ali que a gente precisa parar e falar, vou respeitar esse carinha, porque ele é corajoso e eu não sou. Eles encaram a vida diferente da gente, o mundo deles é diferente. Tipo assim, o menino lá com 18 anos engravidou a menina, o pai tá louco, surtando. Ele fala, não pai, vou morar com ela é o amor da minha vida, vou viver com ela pro resto da minha vida. Ele mal começou a viver, ele tá pensando no resto da vida dele. Então, assim, a gente vê, sabe, aquela coisa linda deles, aquela paixão, aquele amor, a gente fala, nossa, como a gente é covarde. Nós, como adultos, somos muito covardes, porque a gente tem medo da causa e consequência. A gente entende a consequência das coisas. Eles não entendem. Então, para eles, o mundo é aquilo. E é muito importante estudar, conhecer. Eu falo, não precisa, mas eu tenho que estudar. Não. Faça uma terapia, vá no psicanalista, conversa. Você vai conhecer melhor os seus filhos e vai saber lidar melhor com a situação. Parar de se incomodar com coisa corriqueira, que às vezes não vale nem a pena. É o rock que ele está ouvindo, é o livro feio que ele está lendo, é a roupa feia que ele está vestindo. Né? Isso são coisas corriqueiras. Bom, eu fico feliz de estar participando mais uma vez, né, desse nosso papo falando sobre saúde mental. É uma honra ter você aqui no nosso podcast, né, terapeuta, psicanalista, né, agora, né, também especialista na mente humana, né, doutora já, né, com, né, todo esse
conhecimento, essa bagagem para compartilhar com a gente aqui no nosso podcast, trazendo sempre, né, temas sensíveis, temas importantes que podem ser acessados também pela sua rede social. Sim. Né? Psicanalista. Psicanalista Sirlene Borges. Aí tem o telefone que é o 67 99610 1965. E teremos novos temas também para ser abordados, uma pesquisa ali, né, uma opinião onde as pessoas podem escolher os próximos temas também. Exatamente, a gente vai ter mais uma votação pela frente. E foi muito bom falar sobre esse tema, né, direcionado aí aos adolescentes, nesse relacionamento, né, tão conturbado, né? Adolescentes, um tema que tem assombrado talvez muitas famílias. Mas eu fico esperando, com expectativa já para o nosso próximo encontro, né, falando sobre mais saúde mental aqui no podcast do Portal Maracaju. Né? Lembrando a todos que vocês podem curtir a página no YouTube, Facebook e Instagram também. Né? Temos o site portalmaracaju.com.br e espero você até a nossa próxima edição. Eu que agradeço sempre por estar aqui. Obrigada.